Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 2 de junho de 2022, daqui a pouco, mais ou menos daqui a uns 50 minutos aproximadamente, nós teremos aí mais um jogo decisivo na Série B, entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Clube de Futebol Porto Alegrense, o nosso Grêmio de Porto Alegre. Mais uma decisão, com certeza. Só que no momento, a equipe do Vasco está em vantagem em relação ao do Grêmio. O Vasco tem tido aí uma sequência de 4 vitórias e um empate em 5 jogos. Nós ganhamos 4 partidas em 5 jogos e empatamos aquela com o Guarani lá em Manaus, né, que todos estão lembrados. Enquanto que o Grêmio tem uma sequência aí de derrotas e empates. O Grêmio deu uma certa oscilada nesse campeonato. O Grêmio que não começou bem, começou perdendo algumas partidas, até a primeira partida, lembro como hoje, eu assisti o jogo Grêmio e Chapecoense, que foi 1-0 para Chapecoense lá na casa do Grêmio, em Porto Alegre. E em seguida, o Grêmio, se não me engano, empatou mais uma, depois começou a ganhar os jogos. O Grêmio, na verdade, chegou até o G4. Depois ele emplacou uma série de vitórias e chegou ao G4. Na verdade, o Grêmio chegou primeiro no G4 antes do Vasco. Eu lembro que quando o Vasco estava ali na peleja, tentando ganhar uma partida, que o Vasco teve uma sequência no início do campeonato só de empates, nós viemos ganhar a primeira partida contra a Ponte Preta, se não me engano, na 4ª ou 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi na 5ª rodada mesmo. As primeiras 4 partidas do Vasco foram 4 empates. Nós viemos ganhar a primeira partida na 5ª rodada contra a Ponte Preta. Enquanto isso, o Grêmio já estava no G4. E a gente lutando, né? Eu lembro-me que naquele jogo o Vasco fez 7 pontos. E aí com esses 7 pontos nem chegou a entrar no G4. Enquanto que o Grêmio já estava. E depois o Grêmio começou a oscilar. Já descendo a tabela. E aí já saiu do G4. Hoje o Grêmio, se não me engano, ele ocupa a 8ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Inclusive o Roger, que é um grande treinador, mas não está conseguindo acertar lá no Grêmio, por conta dessa oscilação. Começou baixo, depois deu uma subida, agora já desceu novamente. Então o que é que está acontecendo? A torcida já está pedindo a cabeça do Roger. E a diretoria do Grêmio já está também, com certeza, querendo demitir o Roger. Então, hoje, com a derrota do Grêmio, eu estou falando isso como torcedor, porque o Vasco precisa ganhar dentro de casa. Os jogos do Vasco dentro de casa não pode perder, não pode nem pensar nem em perder, nem em empatar. Se quiser ser campeão da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro, tem que ganhar em casa, porque são 18 jogos dentro de casa. 18 jogos vezes 3 dá 54 pontos dentro de casa. É essencial que o Vasco conquiste esses 54 pontos dentro de casa. Fora de casa, mais 18 jogos, que somará um total de 18 pontos. Eu estou colocando isso, o Vasco ganhando todas as partidas dentro de casa e empatando fora no mínimo. Um empate. Somará 72 pontos, porque 18 com 54 dá 72. O suficiente para o Vasco ser campeão da 2ª Divisão de forma antecipada. Que eu sempre prego nos meus vídeos e eu acredito nisso. Então é só ganhar dentro de casa. Então hoje eu estou contando com mais uma vitória do Vasco, porque o Vasco precisa ganhar. Vai ser difícil? Vai, não vai ser fácil, até mesmo por conta dessa situação do Grêmio. Porque os caras vão jogar o que eles podem, o treinador vai botar os camaradas para jogar até o que não pode jogar para poder ganhar esse jogo do Vasco.
E nós, em contrapartida, temos que vencer também para continuar com essa sequência boa de jogos. Vamos para 20 pontos, né? Vamos ficar ali em segundo lugar. Caso o Cruzeiro tropece, que tem 22 pontos, na próxima rodada, a gente ganhando já, ó, ultrapassa o Cruzeiro, já assume a posição, né, de primeiro lugar, já lidera o campeonato. Então é necessário que o Vasco continue com essa sequência de vitórias, ganhando jogos dentro de casa. E lá fora, se não conseguir a vitória, no mínimo um empate. Porque é aquilo que eu te falei ainda há pouco. 54 pontos, ganhando os jogos todos dentro de casa, que tem que ganhar. Quem pensa em subir da segunda divisão para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro não pode pensar em perder nem empatar jogo dentro de casa de forma alguma. Então eu já estou contando com os 18 jogos do caso do Vasco dentro de casa e 18 vitórias. 18 jogos do Vasco fora de casa, 18 empates. Porque aqui e lá o Vasco vai ganhar uma lá fora de casa. Então estou colocando por baixo. 72 pontos. Campeão da Série B de forma antecipada. Tranquilo. Então, meus queridos, nós vamos ali molhar a palavra e retornaremos para continuar esse papo. Aguardem. Já molhei a palavra e já estou de volta. E continuando aquele papo, eu quero dizer que é primordial, é essencial que o Vasco ganhe todos os jogos dentro de casa. Porque ganhando os jogos dentro de casa e empatando fora de casa, a gente vai subir tranquilamente, sendo campeão de forma antecipada, como eu já falei no primeiro bloco. Claro que não é fácil. Esse jogo contra o Grêmio vai ser difícil. Muito mais difícil do que esses outros jogos que o Vasco teve aí por último. No caso, o CSA e o Brusque. Esse jogo aí vai ser mais ou menos como aquele jogo que nós tivemos contra o Bahia. Jogo duríssimo, pegado, disputado. Mas eu só quero que o Vasco jogue contra o Grêmio como jogou contra o Bahia. Né? Com aquela vontade, com aquela garra, com aquela determinação, com aquela entrega, com aquele empenho. Daquele jeito a gente ganha o jogo. Ganhando de meio gol, ótimo. Como eu sempre falo, 1-0 nesse campeonato brasileiro da segunda divisão, principalmente num jogo difícil como esse, é uma goleada. Então vamos ganhar de 1-0 ou de meio a 0 e vamos conquistar esses 3 pontos. Vamos continuar somando, como eu falei, e continuar também com essa sequência de vitórias. Como eu já falei no primeiro bloco, nós estamos aí uma sequência boa de vitórias e é necessário que o Vasco permaneça com essa sequência de vitória para a gente continuar somando, encostando no primeiro, como eu falei, e até mesmo para continuar com confiança, tanto o treinador como os jogadores. Nesse jogo eu estou acreditando que o Vasco vai vai fazer uma modificação lá no ataque. Eu estou acreditando. Pelos vídeos que eu estou vendo aí, pelos treinamentos, eu estou acreditando que nesse jogo de hoje, o Vasco vai entrar lá no seu setor ofensivo com uma mudança no ataque. Eu estou acreditando que o Vasco vai tirar Raniel desse jogo e vai colocar o Getúlio. Mas por que, Miguel? Porque o Getúlio, no último jogo do Vasco, lembram? Aquela jogada do segundo gol, que quando ele entrou, mais o outro, e agora? Me falhou, Figueiredo, pronto, Figueiredo, quase que me falha a memória, mas Figueiredo. Quando o Getúlio entrou, mais o Figueiredo, o Vasco começou a jogar bem, porque estava sendo dominado pelo Brusque, como eu já falei no vídeo pós-jogo, né, lá atrás, e aí o Vasco, depois que Getúlio, mais Figueiredo entraram, na partida o Vasco começou a jogar bem. E aí o Getúlio fez até a jogada do segundo gol, né? Entrou nas linhas de marcação do Brusque, né? Até o lance foi para a revisão, porque ele é muito rápido, mas ele não estava impedido, ele estava na mesma linha, ele conseguiu quebrar a linha de marcação, penetrou, pegou a bola, cruzou para trás, o Nenê Chapô fez o segundo gol. Até já comentei sobre isso. Então, eu estou acreditando que ele nesse jogo deva jogar, ou seja, iniciar como titular.
É o que eu estou pensando. Porque como é um jogo difícil contra o Grêmio é um time muito duro, marca muito bem, eu estou achando que o Zé Ricardo vai entrar com ele, porque ele anda muito ali, ele se movimenta muito. Então é um jogador que nesse jogo com certeza pode nos ajudar muito. Então eu estou acreditando que o Vasco vai começar com o Thiago Rodrigues, Quinteiro e Anderson Conceição, Gabriel Dias, né, volta para esse jogo, lateral direito, nosso Gabriel Dias. Na lateral de esquerda, o Edmar, que estão muito bem, né? A nossa linha de defesa está muito bem. O Yuri Lara na cabeça de área, que já voltou naquele jogo, né? Contra o Brusque, ele já jogou, né? Ele e Nenê voltaram, inclusive o time foi outro com eles dois. Já comentei também sobre isso. Então, é o Yuri Lara, o Andrei Santos e o Nenê. Lá na frente, deve ser Figueiredo, eu acredito que seja Figueiredo, Peck e o Getúlio. Eu acredito que o Vasco vai entrar com esse time para jogar contra o Grêmio. E nós estamos mais uma vez acreditando na vitória. Eu creio piamente que o Vasco não deve perder os jogos dentro de casa, nem empatar. Tem que ganhar. Os jogadores e a comissão técnica sabem muito bem disso que eu estou falando, que é necessário que ganhe os jogos dentro de casa, para que a gente ganhe os jogos dentro de casa e empate os jogos fora de casa, no mínimo, para que nós possamos lá no final do campeonato, 72 pontos, ser campeão de forma antecipada da segunda divisão, e quando for o ano que vem a gente voltar para a primeira com moral e os times nos respeitarem, que eu tenho certeza também que a 77 Partners está chegando aí em julho em diante, no mês que vem em diante já, e eu tenho certeza que terão novas contratações. E se o Vasco já está engrenado, vai continuar engrenado e vai com certeza ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, quero agradecer. Quero dizer que daqui a pouco, depois do jogo, nós estaremos ali novamente gravando o pós-jogo. E quero pedir também para que vocês continuem me assistindo, compartilhando o vídeo, dando like, né? Porque aquela promoção continua. 3 camisas oficiais do seu Clube do Coração, quando nós tivermos 1000 inscritos no canal. Fiquem com Deus, uma boa noite e um bom jogo. E até daqui a pouco no pós-jogo. Abraço. Tchau, tchau.